O forte dele não é muitos gols assim, tudo mais, mas vinha de uma boa participação de assistências na Série B. O último jogo dele foi em junho, então ele está lesionado aí pelo América e dificilmente deve retornar para a atual edição da Série B, né? Até tinha conversa de que ele poderia deixar o clube nessa temporada, não foi o que aconteceu, e aí então está recuperando de lesão. No Independente, lá com o Lucas Romero, foi um dos melhores momentos dele, né? Antes dele chegar, 2017 e 2018, ele jogou junto em 2019 e 2020, até ele ir para o Vasco da Gama, junto com o Lucas Romero, né? Ficaram lá no Independente, e aí ele se transferiu para o Vasco. Teve boa participação no Vasco, no São Paulo ok, nada demais, e aí no Grêmio também foi mal, até ir para o América Mineiro, onde se encontrou. Pra você ter uma ideia, o melhor ano dele foi na temporada passada, 9 gols e 11 assistências, muitas assistências também para o Mastriani e tudo mais, então contribuiu bastante o desempenho dele aqui no total. Não é à toa que já tem, por exemplo, com a camisa do América, 11 gols e 20 assistências. É um bom desempenho. Tá aqui o desempenho dele na Série B, jogando como meia centralizado. Nem acho ele um jogador ruim não, viu? Acho que tecnicamente mesmo, no elenco do Cruzeiro, ele seria um bom reserva para o Matheus Pereira. A questão é, já tem 30 anos, está avaliado em 10 milhões de reais, não é barato. Não acho que o América vai ter o maior interesse do mundo em negociar um jogador com o Cruzeiro, até por serem rivais, apesar de que o Pedro Lourenço e o dono do América têm uma boa relação. Então quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Seria uma boa alternativa para o time do Cruzeiro? Não seria? Deixa aqui a sua opinião que eu tô curioso para saber. Fiquei curioso também para ver que era nessa história, até porque eu vi do nada ele lá na transmissão, achei bem curioso, mas é porque eles são amigos, né? O Lucas Romero e o Benítez. E outro nome aqui para terminar com vocês é o Emmanuel Martinez, que se o Cruzeiro quiser, ainda pode contratá-lo, até porque ele ainda não fez 7 jogos no Brasileirão com Fortaleza. Esse que se fosse visto no Mineirão, aí quem sabe não poderia ser uma contratação mesmo, né? Ele pode jogar de meio ofensivo? Pode. Porém, aqui no Brasil, até no América ano passado, como já tinha o Benítez, ele jogou como um segundo volante. Então, todo mundo vê ele como volante. Mas, se for para entrar de meia, por exemplo, ele poderia tranquilamente fazer esse papel, como foi no Barcelona. Antes dele ir pro América, ele marcava em média 8 gols, né, por temporada, 8, 6 assistências e tudo mais. E aí no América ele jogou como segundo volante e foi quando ele se reencontrou, né? Eu acho que inclusive um meio de campo com Matheus Henrique, Ronaldo Martins mais na frente, Lucas Romero ou o Wallace para ter um pouco mais de contenção, seria um meio de campo bem criativo, bem interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, mas esse aqui eu acho mais complicado. Não acho que o Cruzeiro tem necessidade de volante, acho que é melhor contratar um meia mais de origem, né? Um meia de criação. Foi comprado aí pelo Fortaleza por quase. Tá aqui, ó. Atacante do São Lourenço e meia colombiano, né? São especulados no Cruzeiro. Valeu demais o portal e o site no ataque. O Rafael Arruda que trouxe aqui essa matéria. Então, aqui, ó. Seria o argentino, o Matias Reali. Acho que sei se é a pronúncia dele, que é um ponta direita e ponta esquerda, né? Então, assim, enfrentou o Atlético Mineiro nas oitavas da Libertadores. O São Lourenço deseja receber pelo menos 8 milhões de euros, 45 milhões de reais, e, no caso, tem 26 anos e já foi especulado por outros clubes, tá? Então, aqui, ó, ele foi contratado em início desse ano, né, pelo Independente, vou deixar aqui para vocês, ó, vamos lá, Independente Rivadavia, tá? Então, um clube que conseguiu acesso da segunda para a primeira divisão e foi um valor próximo da casa dos 10 milhões de reais, tá? Então, 2 milhões de dólares, 1 milhão e 100 de entrada, né, e 800 mil divididos em 12 parcelas. Contudo, o São Lourenço, né, falou que o Rivadavia, que é o outro time que comprou, falou que enviou o comprovante falso da transferência e o caso foi parar na Federação Argentina, né? E assim, teve as contas bloqueadas e tudo mais, então tem uma situação bem complicada envolvendo o jogador. Mas, no meu ponto de vista, tá longe de valer isso aqui, tá? Não faz o menor sentido o jogador valer 45 milhões de reais. Eu acho que se ele valer 10 milhões hoje, já seria um negócio bom para todo mundo, porque o São Lourenço está passando por dificuldades financeiras, Independente Rivadavia não recebeu o seu valor, então dependendo se fosse uma situação parecida, beleza, mas a janela já está perto do fim, e eu não acredito nessa possibilidade para agora. Quem sabe pode ser para o ano que vem. Até porque não é uma jovem promessa, eu acho que esse valor aqui de 8 milhões de euros está completamente fora da realidade. Foi bem no ano passado, 21 partidas, nesse ano, melhor dizendo, 21 partidas, 1 gol e 5 assistências na Liga Argentina. Ano passado, na segunda divisão, 32 jogos, 2 gols. E aí, né, ele está lá no São Lourenço há um pouco mais de um mês, onde já somou 8 partidas e 2 assistências. É claro, tem mostrado bom futebol, já jogou a primeira divisão nessa metade do ano, mas por ter 26 anos, eu acho que se for um acordo de 3, 4 milhões de euros, já está bom demais, tá? Para todo mundo e para o Cruzeiro que precisa sim de um ponta direita. Tá aqui o desempenho dele no futebol argentino: 10 partidas, 9 como titular na liga até aqui, um gol e mais uma assistência. Ano passado também, ó,
Deixa eu pegar aqui a primeira fase dele pela equipe do Independente Rivadavia, 14 partidas, nenhum gol, mas deu 4 assistências e seria um jogador para jogar em várias funções, ponta esquerda e ponta direita. Vale lembrar aqui também, ó, que de acordo com o site SofaScore, ele está avaliado em um pouco mais de 11 milhões a 13 milhões de reais, ou seja, bem longe daqueles 45 milhões, então vou me basear nisso. Dependendo para o ano que vem, pode acabar sendo uma boa alternativa. E você viu o jogo dele, né, contra o Atlético Mineiro? Eu confesso para vocês que eu estou um pouco por fora, mas deixa a sua opinião aqui embaixo que eu estou curioso para saber. E se poderia ter alguma outra opção também do futebol argentino, eu já trouxe aqui alguns outros no canal. Se você tiver interesse, eu possa fazer, né, outro vídeo aqui também para vocês de algum. Vamos colocar aqui então. Eu acho que o Cruzeiro vence, hein? Ó, vamos colocar aqui um valor mais baixo. R$ 25 para o Cruzeiro vencer, voltando 61. Excelente cotação aqui para esse duelo. Os jogos que eu quero mostrar aqui também da seleção, né? Você vem aqui em futebol, vem aqui também internacional e aqui vão ter vários, ó, tanto da Nations League quanto também da qualificação Copa do Mundo Conmebol, tá aqui, ó. Desse jogo do Brasil contra o Equador, vitória 1,42 e para vencer o Paraguai também 1,55. Eu já até fiz uma cotação aqui com vários times vencendo. Acredito eu que a Argentina vai vencer o Chile, o Uruguai vai vencer o Paraguai. E ainda tem outro aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Apesar de que o Chile não é nada confiável. O Chile vencendo a Bolívia também. Eu vou aqui nessa cotação, 5,53. Por ser qualificação para a Copa do Mundo, os caras estão querendo ganhar. Então eu vou aqui, ó, R$ 25 também para voltar a 138. Para você começar é bem simples, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição. Você pode começar a apostar a partir de R$1 e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bora falar aqui então dessa história envolvendo o Depay, né? O Depay. Como você preferir. Jogador que é bem conhecido, principalmente no futebol europeu, e o Corinthians e o Flamengo têm interesse de contratar o jogador, que lembrando, ele já demonstrou interesse de jogar no futebol brasileiro, porque quando é assim, né, um cara que é holandês, ele sempre jogou no futebol europeu, né, por exemplo, só Holanda, Inglaterra, França e Espanha, os países que ele jogou, e é difícil. Geralmente quando um clube procura assim, o pessoal agradece e tudo mais e espera, né, por outras propostas. Não é o caso do Depay, ele não tem proposta de mercado, não é bem assim. Já teve, por exemplo, o Sevilha da Espanha oferecendo 2 milhões de reais para ele, teve também clubes da Arábia Saudita, da Turquia e da MLS, né, que especularam a contratação do jogador, que é um dos maiores artilheiros da história da seleção da Holanda, tá? Eu até que gostei da Eurocopa dele, deixa eu ver se ele marcou gols aqui. Marcou um gol, né? Acho que foi contra a Romênia, um gol e uma assistência. Assisti quase todo o jogo da Holanda na Eurocopa. 6 partidas, um gol e uma assistência. Foi uma boa competição dele também. E aí ficou livre no mercado depois de uma passagem mediana no Atlético de Madrid durante 1 ano e meio, né? Não foi uma passagem terrível, 40 jogos disputados, marcou 13 gols e 3 assistências. O que ele joga, Gustavo? Ele joga de centroavante? Não, até porque ele é baixo, né? Ele tem 1,78, ok. Mas ele joga como segundo atacante, sinceramente. É claro, é um valor muito alto e tudo mais, eu não gosto de ficar me iludindo muito aqui com um jogador nesse nível, até porque eu ainda não me acostumei com o Cruzeiro a pagar valores absurdos, né? Até pouco tempo atrás, o Cruzeiro estava numa crise danada, então aos poucos ainda eu estou ganhando a confiança de que o Cruzeiro vai fechar uma contratação assim nesse nível. Porém, por que não, né? Se o Corinthians está oferecendo também esses 2 milhões, com o acordo que vai ter com a casa de apostas, o Cruzeiro ofereceu 2 milhões e meio para o Dudu, que acabou não vindo, e ainda teria mais 30 milhões de reais para o Palmeiras. Não acho que é uma situação impossível. Gustavo, mas a janela já fechou, né? Não, como ele estava livre antes, até antes de disputar a Eurocopa, ele pode assinar com qualquer clube aqui no Brasil até o final desse mês de setembro, tá? Não sei se até dia 18 ou dia 26, eu tenho que ver aqui certinho, mas ainda tem esse mês de setembro para contratar. Se o Flamengo entrar na briga, aí eu acho um pouco mais complicado, mas o Flamengo tem interesse aqui no Martial também, né? Cara, como que tá ficando legal, né? A Liga no Brasil. Acho que um dos meus maiores sonhos, assim, uma coisa aleatória, assim, né? Se fosse voltar ao FIFA a ter a Liga no Brasil, cara, acho que seria fenomenal, acho que até mais divulgação, né, para os times aqui no Brasil, enfim, mas está se montando uma liga muito boa. Olha, eu acho que ficaria sensacional, né, um ataque ali, vamos colocar as peças que temos, né, o Caio Jorge centralizado, o Depay como segundo atacante, o Matheus Pereira na ponta direita, caindo para o meio. Eu acho que ficaria muito interessante o Barreal na esquerda, por exemplo, ou ainda teria o Lautaro Dias, enfim, eu acho que seria sensacional. Mas lembrando, né, não teve especulação dele no Cruzeiro, apenas as informações que temos, que são oficiais, de que tem esses clubes no Brasil, que ele foi oferecido também para outros clubes aqui no país. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, mas igual eu falei, se o Cruzeiro já fez essa proposta pro Dudu, lembrando que o Dudu seria a última contratação. O Cruzeiro não é que, com o dinheiro do Dudu foi lá e comprou o Wallace. Não. Já tinha encaminhamento com jogadores e aí acabou que não veio, né, o Dudu, e no final das contas não trouxe ninguém
para a posição, né? Porque é óbvio, a janela foi fenomenal, não tem nada que reclamar. E lembrando, até vou trazer um vídeo aqui para vocês, que eu vou gravar aqui na sequência, que é, o Cruzeiro tem a expectativa de investir alguns milhões, entre 200 e 300 milhões no ano que vem. Ou seja, o Cruzeiro parou por aqui? Timaço, já acho o time do Cruzeiro muito bom. Mas ainda vão ter mais investimento, mais reforços pro ano que vem. E assim, se tá essa oportunidade aqui de mercado para contratar o cara agora, pra você ter uma ideia, o Corinthians então iria gastar 60 milhões de reais para ter ele por 2 anos, né? É muito caro, cara. Eu acho arriscado, né? Vai que ele não se adapta e tudo mais, não é fácil. Mas é um cara que joga muito, daqui 2 anos teria só 32 para 33 anos, longe de estar velho, perto de aposentar. E 60 milhões hoje, quem que você compra? O Arthur Gomes foi por 40, né? Então assim, cara, eu viria com bons olhos, não acharia ruim não. Não é igual o Coutinho, por exemplo, que vinha machucando vários, nossa, muito tempo sem jogar. Não, muito pelo contrário, né? A temporada anterior dele, antes de no Atlético de Madrid, onde que ele estava? No Barcelona, foi bem também, 38 jogos, 13 gols, apesar de que eu nem assistia futebol naquela época, né? Tava pandemia e tudo mais. Nossa, eu não muito ruim assistir jogo nessa época. Teve passagem no Manchester United, eu lembro, não foi muito bem. No Lyon ficou na França um bom tempo e sempre na Copa do Mundo, né? Que ele chamava a atenção. 2014, 2 gols em 4 jogos. 2022, 1 gol em 5 partidas. E agora na Euro também muito boa, né? 2021 e também de 2024. E só para encerrar aqui com vocês, tem uma outra opção que o Memphis Depay aqui seria um meia ofensivo, né? Teria também o Rafinha, tá? Que lembrando, ainda não anunciou a sua renovação de contrato lá no Qatar, mas mesmo que tenha a renovação, para o ano que vem ele estaria livre, porque pelo que eu pesquisei aqui, se a equipe quiser renovar, vai ficar até dezembro. É uma opção que poderia ter no mercado também, pode jogar tanto, vamos colocar assim, uma dupla de volantes, Matheus Henrique, Lucas Romero e o Rafinha de meia, tranquilamente. Ou se não, por exemplo, um Lucas Romero e o Rafinha pelo lado esquerdo e ter o Matheus Pereira de meio, tranquilamente, até porque ele é um volante canhoto, né? É um meia central canhoto. É igual o Matheus Henrique, não seria um problema para o Matheus Henrique jogar como meia mais avançado. Assim também como o Rafinha, ele até faz melhor essa função, mas se for jogar como meia central também, ele defende bem, nem acho que seja ruim, é um defensor ruim não. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Jogador que está livre no mercado e poderia estar à disposição aí, né, para os times do Brasil. 7 gols em 21 partidas lá no Qatar, que não vale de muito, né? O Qatar assim, não tem uma liga muito forte. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui, ele é novo também, 31 anos de idade. O DP, até acabei esquecendo de mostrar aqui, ó. A Euro dele, ó, pra você ver, ele jogava um pouco pelos lados e pelo meio. Mas eu gosto de pegar aqui a temporada inteira no Atlético de Madrid, mostrando que ele é bem versátil. Poderia jogar de ponta direita? Poderia cair nessa função igual faz o Matheus Pereira. Poderia jogar de meia central? Poderia. Centroavante também improvisado? Poderia. Tem uma altura parecida, inclusive, com o Caio Jorge, 1,78. Enfim, eu acho que seria fenomenal, cara. Eu particularmente sou fã do cara, acho que jogaria muito, jogou a Champions League no ano passado, enfim, nos últimos 6 anos basicamente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para você apostar nos próximos jogos, ó, deixei aqui algumas para vocês. Estou me adaptando aqui pelo serviço ainda, desculpa se eu fiquei abrindo outras abas aqui, é porque ainda estou testando, mas fica mais fácil para vocês e eu consigo trazer mais conteúdos, tá? Vou deixar outras sugestões que estão aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!